É um prazer, doutora Gisele. Eu queria contar, boa noite a todo mundo que está aqui. Primeiro, eu queria contar como que eu conheci a doutora Gisele, que eu acho que foi uma situação, né, curiosa, né, doutora Gisele? Foi artística. Meu... Foi. E, e ela acabou se tornando minha cliente dos olhos, e hoje ela usa os olhos. Eu adorei, a convidei, porque é uma visão e vai passar para nós o lado científico mesmo dessa questão do uso dos óleos essenciais, né? E eu a conheci numa situação que o meu marido foi para uma consulta que, né? Uma consulta, eles são vizinhos de andar, né, doutora Gisele? Quer contar essa parte? Mudei esse ano, né, para a Uhum, clínica nova, e a uhum. reforma foi uma reforma super tensa. E ele é engenheiro, né? Ele mexe com isso, ele me ajudou muito lá. E aí, como uma gratidão, assim, eu falei, vem cá, que eu vou fazer uma consulta, que você tá tossindo, vem cá. E aí, e ele É, foi. isso, ele foi. E aí chegou lá, tossindo, né? Já tinha tomado 10 dias de antibiótico. E aí eu lembro, ele chegou em casa e falou assim: eu fui na doutora Gisele na consulta e ela falou comigo, sugeriu que eu fizesse inalação com uma, chama buchinho, que vende lá no mercado. E aí eu falei, uai, ela é adepta, então, né, das soluções naturais. E eu falei com ela dos olhos, ela ficou interessada, falou para você procurar ela lá. E foi aí que eu fui no consultório. E ele tinha, né, saiu com né, foi uma sugestão que você deu que ele usasse o buchinho e continuasse aí, né? Ele continuou com os olhos também. Eu mudei a fórmula da cápsula que ele estava tomando. Eu falei, se não deu certo assim, vamos tentar essa e vamos fazer a inalação com o buchinho também. E coloquei o olhinho e o buchinho É, lá. E deu certo. É, porque Ele os rasgou outro olhos, dia. eles Uhum. têm essa A característica, receita. né, Polly? Os É. olhos, eles entram, quando a gente inala eles, eles Uhum. vão fazer uma ação intracerebral. O que que eu precisava, o que que a gente precisava fazer no caso do Dimitri? A gente precisava desobstruir para os olhos conseguirem entrar, né? Exatamente. A Uhum. aromaterapia, ao contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente pensa que é uma medicina nova, uma coisa assim, né? Que a do Terra trouxe. A do Terra, na verdade, é uma empresa sensacional. Eu não tenho conflito de interesse, eu não ganho nada da do Terra, eu sou uma consumidora da do Terra, tá? Aham. Importante eu, como médico, falar isso. É, ela é milenar, ela, na verdade, tem história desde o Antigo Egito do uso da aromaterapia, Exatamente. né? Uhum. Hipócrates usava a aromaterapia, né? Como que ela age? Ela entra nos nossos receptores do nariz e ela vai direto para o nosso sistema límbico. Então a gente precisava, no caso do Dimitri, desobstruir o que a buchinha paulista é uma planta, faz muito bem. Ela é um vasoconstritor potente, inclusive é contraindicado para gestante, Uhum. porque ela pode ser um abortivo, por ser tão vasoconstritora assim, né? Então ela desobstrui o nariz, permitindo que os olhos entrem e façam a aromaterapia, o efeito, né? Então foi um trabalho combinado nosso, né? É Que isso mesmo, saltou o foi isso Dimitri. mesmo, foi isso mesmo. E deu muito certo, porque ele outro dia rasgou a receita do antibiótico. E eu achei muito interessante, porque eu falo assim, quando a gente fala das terapias naturais, primeiro eu acho que os óleos podem trazer muito benefício na saúde e bem-estar de maneira preventiva, tá? Não só Sim. na questão, tive, não é igual medicamento, tem uma coisa, eu vou ali tomar um remédio. Não, acho que os óleos, quando eles entram na nossa rotina e no nosso dia a dia, eu acho que eles trazem muito mais benefício do que você só recorrer a eles quando é necessário, tá? Sim, Mas, sim. né, porque aí a gente cuida do equilíbrio emocional, quando, né, você falou, a inalação e o óleo vai para o nosso sistema límbico, que é onde tem né, onde acontece o gerenciamento das nossas emoções, Isso. isso é o que faz com que os olhos eles tenham ação, além do aspecto físico, eles também agem, né, no emocional. E aí a gente... pode falar. E sabe o que que é legal? Porque esse sistema límbico, ele é o sistema em que ajuda, no final dele tem uma glândula, que é a glândula pituitária, que controla todo o nosso metabolismo, controla todas as nossas outras glândulas.
né? Uhum. Então, olha só a potência de um óleo, né? É claro que, como todo tratamento que é eficiente, Uhum. ele deve ser usado com cuidado, né? Tem Claro. contraindicação, principalmente irritação de mucosa, né? Então, ele Uhum. tem que ser usado conforme as instruções que são dadas, Uhum. né? Uhum. É, A muitas gente vezes. não sugere mesmo, né? Usar diretamente em mucosa, assim, tem Isso, que ter muito isso. cuidado. É. Muito cuidado com o olho, né, Polly? Que você sempre Isso, frisa. olho de jeito nenhum, dentro É, do ouvido, de jeito nenhum. Isso a gente tem que ter cuidado mesmo, né? e, e a questão da efetividade dele, né? Tudo que é efetivo tem efeito Uhum. colateral. E o efeito colateral principal do óleo é esse de irritação de mucosa. Uhum. Quando ele termina na glândula pituitária, imagina o potencial dele de um tratamento que é um tratamento tão delicado, que é um tratamento tão pouco agressivo, né? Uhum. De prevenção e cuidado, né? Eu Uhum. adoro isso, eu amo isso. Eu Me amo a conta. gente poder agredir tão pouco o organismo, porque a gente é formado na medicina com medicamentos que são medicamentos muito fortes, né? Uhum. E que muitas vezes são necessários, né? Muitas vezes eles são necessários. Não, Mas que bom que existem, né? que bom que existem, né? Mas tem que ser usado na hora certa, né? Isso. E muitas vezes com os olhos, com a aromaterapia e com outras terapias também, muitas vezes combinadas, a gente consegue fazer tanta coisa que a É gente verdade. evita que chegue lá nesse ponto de vista, né? Nesse ponto Exatamente. mais agressivo de tratamento, É. né? Eu tive uma situação curiosa de uma pessoa que entrou em contato comigo, de uma criança, mãe de uma criança de 3 anos de idade, e que há 2 anos ele faz uso de corticoide para a questão de respiratória, né? Asma, bronquite, e toda vez que tenta interromper o tratamento, ele tem crise de asma. E aí agora eles iam tentar, porque estava bem, né, pela terceira vez, ou quarta vez. E aí eu fui e ela falou: eu quero tentar os olhos, junto com o desmame da medicação, eu quero tentar os olhos. Ela me mandou uma mensagem essa semana que pela primeira vez, depois já estava há 5, 6 dias sem a medicação, e pela primeira vez estava tendo o resultado e eles conseguindo manter, porque das outras vezes, no terceiro dia já vinha a crise, entendeu? E entendi. Qual óleo que ele estava usando? Vamos O falar dos brief, olhos? Por... claro, o brief, não, o brief sensacional. E, O, e, Na medicina a gente separa isso, né? A gente tem assim os cítricos, a gente tem as ervas, a gente uhum, tem as madeiras, a gente tem essa separação. Os uhum, cítricos na medicina eles são mais estimulantes, as flores elas são calmantes, elas têm uma ação mais emocional, né? uhum. É, é, a, as ervas, a gente tem um poder digestivo, um poder antiparasitário. Me fala disso, Polly. Me fala aí sobre É, os óleos. Vamos começar aí do óleo imune. Me fala do óleo do On Guard. Me fala mais do do On On Guard. Guard. O On Guard é uma mistura que ele tem cítrico, ele tem especiaria, porque o On Guard ele é um óleo, ele é um blend, né, um mix de óleos que tem 5 óleos. Ele tem cravo, canela, laranja, eucalipto e alecrim. Então, são 5 óleos que juntos eles têm o efeito potencializado em relação à questão da imunidade. Então, o On Guard é um óleo sensacional. Eu adoro, adoro ele no difusor. É o seu óleo preferido hoje, doutora Aqui em Gisele? casa eu uso muito lavanda, né? Uhum. Camomila romana, por causa da questão do dentinho da minha filha, que ela tá numa dentaiada, Polly. É Então, assim, a mesmo. camomila romana é todo A dia. dica, né? Passa no local. A Como gente passa você no usa? local. É, E é. às vezes, quando eu dou uma reforçadazinha, eu passo na nuquinha também, Uhum, sabe? tá. Eu passo um pouquinho na nuquinha. É, e o On Guard a gente usa aqui no difusor, né? A gente está numa fase que a gente precisa de um estímulo, um Aqui, ó. estímulo imunológico, É. né? Meu A difusor gente tá aqui, ó. aqui eu tenho um em cada canto. Ah, aqui E também. É um difusor em cada quarto. ultrassônico, né? Isso é uma dica É, importante.
Uhum. né? Para não liberar toxinas, não dos óleos, mas toxinas da Do água e do equipamento. plástico, né? Uhum. E outra questão também, que quando a gente pega esse difusorzinho de tomada, ele esquenta os óleos a uma temperatura superior a 90 e 100 graus, tanto é que fica uma borrinha assim no fundo. Que Que são perde o como os poder. azeites, né? Porque o azeite a gente até cozinha com ele, mas a gente sabe que perde as propriedades terapêuticas acima de uma temperatura. É o ponto de fumaça, né? Que é Pois acima, é. no azeite é acima de 180, muitos óleos é acima de 60, 90. Exatamente. Então a gente perde o poder terapêutico dele, né? Isso. Uhum. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês ficam à vontade, tá? Pode ir perguntando e vão falar aí para quem está assistindo, estiver gostando desse bate-papo, para convidar e mandar ali a setinha, né? O direct para convidar mais gente para interagir aqui. Eu acho que tem pergunta aqui. Tem alguma pergunta? A dica de utilização dos óleos para dermatite. Vou voltar só uma coisa antes, porque você me perguntou, doutora Gisele, em relação a como é que funcionava a questão dessa divisão dos cítricos, das ervas nos óleos, né? Quando é medicação. Eu gosto de explicar para quem é leigo, assim, para entender, e eu não, né? Eu sou economista, gente, só para vocês saberem um pouco da minha história, e eu acabei entrando nos óleos por mudança de vida, contextos, e aí hoje eu estou envolvida e amo e uso os óleos essenciais há quase 2 anos aqui em casa, né? E escolhi trabalhar com os óleos essenciais. Mas eu gosto de explicar que os óleos essenciais, eles são extraídos. Pensa numa árvore. São extraídos da raiz, né? Do tronco, aí que são os óleos que são amadeirados, né? De resinas. Tem as flores, os frutos e as folhas. Então, os óleos essenciais são extraídos de diversas plantas, diversas partes da planta. Então, por exemplo, a canela, a gente tem 2 tipos de canela. Uma que é da madeira e a outra é a canela que é da... Uma é da madeira de dentro, a outra é daquela caule. parte externa, exatamente. A gente tem a laranja, o petit grain, por exemplo, ele é feito, esse nome vem dos pequenos galhos, inclusive, da laranjeira. E aí a gente tem o white orange, que é do fruto, da mesma árvore, 3 óleos diferentes, e tem da folha também. Então, o que acontece? Então, quando a gente pensa numa árvore, os óleos que são de raiz, que a gente tem o nardo e o vetiver, por exemplo, eles são óleos que trazem aterramento. O frankincense é um óleo que é indicado, por exemplo, para ser usado para aumentar a conexão com crianças autistas, por exemplo, tá? E ele traz aterramento, segurança, os amadeirados trazem isso. Melhora o medo, né? Exatamente, traz segurança, né? Autoconfiança. E aí, quando a gente vai subindo assim, tem as flores, que a gente fala que são os óleos do coração, do sentimento. Vários óleos são ligados à questão da saúde da mulher. Então, quando a gente pega o lang-lang, é bom para a questão, né, da libido. A gente pega a própria lavanda. A gente lavanda, é uma delícia. Então, são o óleos, a gente sono, tem né? para o sono, ajuda muito na Para questão da melhora. acalmar. Exatamente. Ele é maravilhoso no difusor. Então, eu Sabe que a gosto. lavanda ela tem uma história de ser usada como sedativo, né, na medicina. Sim, Como agora. sedativo potente, assim. Só que as pessoas às vezes não sabem que a lavanda, ela não tem só um tipo de lavanda. A lavanda que é sedativa é a lavanda da França e da Bulgária. A lavanda dentata, que é feita aqui, que é produzida, né, que é plantada normalmente no Brasil, ela não tem as propriedades sedativas que tem a lavanda francesa, entendeu? Então, a gente tem tipos diferentes, né? E isso é interessante, porque a do Terra tem um tipo de lavanda. Então, quando as pessoas perguntam assim, você tem lavanda? Eu usei com meu filho e eu não vi resultado. Eu falo, olha, pode até acontecer sim, porque quando a gente fala de terapias naturais, cada pessoa pode reagir de uma forma, né? Mas eu falo, usou a lavanda francesa, usa da do Terra antes de falar que não funciona, porque tem muita lavanda no mercado, né? Que não tem essa propriedade. E a forma de uso também, né, Polly? A forma de uso é importante.
É importante que tenha as potências, né? O uso na pele direto, ele pode ser mais potente que, por exemplo, colocar num travesseiro, né? Sim, aham, Às vezes sim. combinar o uso, né? Porque você está fazendo vários estímulos nervosos aí da planta, né? Dos efeitos fitoterápicos, né? Exatamente. É. E aí, E quando aí, a gente. e, e aí a gente tem o fruto, né? A Aí gente tem tem a o flor e tem o fruto, fruto. tem o fruto, e o fruto, os cítricos, eles trazem uma elevação de Eu também humor. E eu amo. costumo dizer que, imagina, pega um fruto, fica lá no alto da árvore, apesar do peso, preso por uma hastezinha lá fininha, e eu falo o seguinte, é a gente manter o humor, a energia, a alegria, apesar das adversidades da vida, que eu acho que isso Sabe, é sabe onde é que eu o, deixo direto capim-limão? Lá no consultório. Deixo Ah, direto. ele é um óleo ótimo, porque ele é um óleo ótimo, inclusive, para a questão da energia do ambiente. É Energia no muito bom, ambiente, o aroma dele é muito bom, é muito né? E gostoso, é ele, super e ele dá uma, relaxante. ele dá um estímulo de trabalho, assim. Ele é bom para isso, né? Ele é bom, ele é muito bom É, para isso. O hortelã-pimenta é também muito estimulante, é um óleo bom para colocar em ambiente de trabalho, assim, você é bem sabe que legal. eu sou tão sensível por hortelã-pimenta, que Uhum. hortelã-pimenta, ele me liga. Hortelã-pimenta, É, ele me dá uma ligada, assim. Eu fico algumas pessoas demais, são assim. assim, É, exatamente. E aí a gente recomenda que ele não seja um óleo para as pessoas mais sensíveis, que não faça a inalação dele à noite, porque pode eu não atrapalhar a posso. qualidade do É, sono, entendeu? é, Agora, para mim, ele não me liga, ele também é relaxante para mim. Ele para também é mim, não. relaxante. Ele me liga, é como se eu tivesse tomado um café. E ele... E a lavanda, por outro lado, se eu coloco a lavanda na banheira, vou tomar um banho, eu saio mole, como se eu tivesse tomado um remédio. Assim, Ah, parece que isso é é uma muito coisa gostoso. impressionante. E sabe uma dica boa para quem não usa, não usa banheira, não toma ou naquele tempo ali vai tomar um banho e não tá com aquele tempo de tomar um banho de banheira, é colocar dentro do box um vidrinho, né, da lavanda ou de qualquer óleo, da preferência, e coloque e jogue nos cantinhos do box do banheiro enquanto você está tomando banho, você vai fazendo inalação daquele óleo. É um jeito muito gostoso de usar os óleos essenciais. Fala, é um spa em casa. É muito bom. É É muito muito bom. gostoso. E a casa fica cheirosa, né? E Fica. olha, para bebê, assim, eu acho excelente. Tem que tomar cuidado porque bebê também faz superdose e aí dá diarreia, né? Então, a camomila romana, para bebê que não dorme, a lavanda, né? E são, assim, os que eu mais uso nela. E bebê a gente evita de todo jeito usar remédio, né? Para Assim, a quem gente. não conhece, né? Qual que é a idade da sua filhinha? Conta Ela aí. tem um aninho, acabou de fazer um aninho. Quando eu É, comecei a usar os olhos, ela tinha 10 meses, isso né, mesmo. É. Polly? E aí É, logo você comprou a camomila romana porque ela estava com começando a os nascer os dentes dentinhos. incomodando Aham. muito. E a camomila romana, ela tem um poder analgésico, usando assim local, mas ela também é extremamente relaxante e quando você faz o uso tópico, você também está contribuindo para essa coisa de acalmar mesmo, de tirar a irritabilidade, né? E ela dorme super bem mesmo. Ela dorme super bem. Vamos ver Uhum. as perguntas, Polly? O que você acha? Vamos ver as Ó, perguntas. a Patrícia está perguntando alguma dica de óleos para dermatite atópica. Ela falou que o filho dela tem dermatite atópica grave e que está fazendo tratamento com Dupixent. Mas ela gostaria de usar os óleos. Patrícia, primeiro é importante falar que esse tratamento ele vai ter que você vai ter que começar a usar os óleos para daí começar a pensar junto com o seu médico, tá? A desmamar o Dupixent, tá bom? Outras coisas também são importantes para dermatite atópica, que a alimentação também é importante. E eu vou deixar a Polly falar dos óleos, que são sensacionais também, tá? Eu tenho Eu um aqui, vamos ver o tenho que você fala aí. dermatite atópica, eu gosto muito de sugerir a copaíba, tá? E a lavanda com a melaleuca é uma duplinha que eu gosto muito para a questão da dermatite. São essas, assim, as opções. Agora, aumentou muito a incidência de dermatite atópica, como outras muitas questões,
E eu tenho um caso muito interessante com o meu filho mais velho, e eu sugiro que as pessoas, com a questão de dermatite, meçam a quantidade de cloro que tem na água onde você mora, porque hoje a gente tem uma quantidade de cloro muito grande. E crianças, principalmente, são muito sensíveis. E hoje eu acho que muito do aumento da dermatite está ligado a isso. Você concorda, doutora? Tem isso e tem leite, né? O leite Ah, a também. questão do leite. Muitas vezes a alergia à proteína do leite de vaca, ela não é diagnosticada. Isso não é um costume entre os pediatras mais ortodoxos. E tem muita alergia, muita dermatite associada à proteína do leite de vaca. Essa questão da água, assim, gente, filtro. É importante demais. Filtro que você usa em casa, é a água que você toma. Você pode ser envenenado aos poucos, né? Então, é um filtro de água alcalina, preferencialmente ozonizada, né? Isso é o que você está tomando todo dia. São doenças que vão pegando a gente assim aos pouquinhos. E Né? no Mas caso quando do a meu gente filho, combina esses tratamentos, normalmente a gente tem sucesso. é um todo, né? Eu tenho filtro de chuveiro no banheiro do meu filho e a dermatite resolveu, ele nunca mais teve dermatite. Então, assim, por isso que eu falo, meçam essa questão do cloro. E os óleos ajudam muito, e dermatite, todas as questões de pele, eu acho que tem uma questão emocional também que pode estar envolvida, porque a pele, que é o nosso maior órgão de proteção, é a mesma célula no processo embrionário que dá origem ao nosso sistema nervoso. Então, uma vez eu escutei isso, né? Isso não é correto, doutora Gisele? Nossa pele é o nosso órgão de contato com o mundo, né? A gente tem dois órgãos aí, que são dois órgãos, dois tratos, né? Que são dois sistemas de contato com o mundo, né? Principais. É a pele e o trato gastrointestinal. Eles sofrem juntos, né? Então, e eu acho que com o ambiente. E o uso dos olhos, se tem um fator emocional aí por trás, eu acho que ajuda muito a utilização dos olhos nesse sentido. Então, quando você usa uma lavanda para dermatite, você não está só cuidando ali do físico, você está cuidando também da questão do emocional, porque vai agir num todo. Os olhos não são como uma medicação. Dentro de um vidrinho de lavanda, por exemplo, tem mais de 300 princípios ativos. E às vezes, quando pega um princípio ativo e isola, o que a indústria farmacêutica faz? Pesquisa na natureza. Pega um princípio ativo que viu que tem uma propriedade, isola, sintetiza, né? Não é E assim? dá uma dose bem alta daquele princípio isolado. Daquele, Diferente do que a gente encontra na natureza, que são pequenas doses, né, de vários princípios ativos que atuam em sinergia. Por isso que eu gosto tanto de planta, gente, porque em vez de você dar uma dose, né, uma bomba de canhão, uma dose alta de um princípio ativo, você dá pequenas doses de coisas que atuam em sinergia, elas atuam juntas de uma forma muito mais delicada para o nosso organismo. Exatamente. Né? E às não vezes estou diminuindo a alopatia. A alopatia é muito necessária em alguns momentos, mas não é esse abuso que a gente está vendo. Pode ser usada com muito mais cautela na hora que muito é necessário. E ela vai ser muito mais importante e vai funcionar muito melhor na hora que, né, na hora que precisar, que preciso for, ela vai atuar, né? Do que às vezes usa antes da hora e desnecessariamente um antibiótico, na hora que precisa já não funciona, né? Não é assim? E tem efeitos colaterais que às vezes a gente vai ver muito depois, né? Queria agradecer aqui os elogios, Renato, a Vanessa, a Patrícia, todo mundo são meus pacientes fofos. Polly, desculpa, não vou te que legal. Não, tem que falar mesmo. Então, para dermatite, eu gosto de sugerir esses. Lavanda, melaleuca e copaíba, né? Eu gosto de fazer essas sugestões. Tem outra pergunta aí? Tem alguém que fez... tô vendo aqui os elogios. Mas é uma médica mesmo muito... muito carinhosa com todos os pacientes. A doutora Gisele. Primeiro, vamos ver aqui o Marcelo. Qual a influência dos olhos na cicatrização de feridas? Né? Vamos lá, Polly. Olha, aí dos olhos com a cicatrização. Eu tenho experiência aqui, tá? É impressionante. Eu falo que é assim, se usar o frankincenso com a lavanda para cicatrização, e eu tenho um caso muito interessante de uma cliente
que a filhinha dela, com 5 anos de idade, caiu e deu um corte assim, tá? No queixo. E deu 5 pontos. E aí foi tirar, depois acho que uma semana, foi tirar os pontos e tinha uma infecção. Inclusive, ela tirou foto, um princípio de infecção. Não era, tinha um pus, assim, uma secreção. E aí a médica falou assim, olha, eu acho que talvez deva entrar com antibiótico, porque o que que acontece? Se a médica fosse, talvez, o filho ali, que tivesse do lado, talvez ela corresse o risco de, deixa eu administrar aqui, ver como Esperar vai um ser, pouquinho. e esperar um pouquinho. Mas quando vem a mãe, que não é médica, com a criança, e a médica não vai ver, o médico não vai ver aquela Não vai criança logo acompanhar, né? depois, não vai acompanhar, às vezes receita, sim, um antibiótico, porque pode evoluir aquilo e dar uma complicação, então já receita. Só que a mãe estava muito encantada com o uso dos óleos essenciais, tendo experiências muito positivas. E ela saiu da consulta, era assim, umas 5 horas da tarde, 5h30. E indo embora correndo para pegar outra filha, ela falou para o marido, olha, eu não vou comprar esse antibiótico hoje, porque de hoje para amanhã não vai mudar nada. Eu vou passar o olhinho de melaleuca antes, que é um antibactericida viral. Ele é maravilhoso, né, a melaleuca? É um antimicrobiano e ele é um Microbiano. antimicrobiano bem estudado, né? É Bem um estudado. antimicrobiano que a gente tem aí na fitoterapia com muito sucesso, né? Ele era usado, inclusive, pelos soldados australianos na guerra, né? Quando não tinha penicilina, não tinha sido ainda desenvolvida a penicilina né, nas guerras mundiais, e eles andavam com o vidrinho, porque a melaleuca é originária da Austrália, no kit de primeiros socorros, para cuidar ali, né? E aí ela foi e usou. No outro dia, o resultado foi tão fantástico, que aí ela entrou com a que aí ela viu que já tinha sumido a secreção, criança responde muito bem, né? E aí ela foi e colocou a lavanda com o frankincense e resolveu. Ela mandou a foto para a médica e não precisou entrar com antibiótico. Olha E isso é legal, né? Porque ela manteve o contato com a Exatamente. médica, isso é interessante, Aham. né? Porque Sim. ficar ali, né, você passa, resolve e mostrou para a médica e manteve o acompanhamento. Isso é muito importante a gente frisar que, né, continuar o acompanhamento e a gente vê o tanto que funciona os olhinhos, né? Aqui em casa. A gente tem kit, né? A gente tem kit, eu Uhum. comprei, depois eu fiz o que você falou para eu fazer, né? Eu assinei. Eu falei, mas eu não vou assinar porque eu não quero compromisso, você lembra? Mas depois eu assinei. Eu nem sabia que você tinha assinado já. Assinei. Nem vi isso. E aí eu uso em picada de inseto. Não, Sabe? maravilhoso. Uhum. É Qual porque óleo aqui você eu usa para mato, picar? né? Então, usa melaleuca. Uso melaleuca. Melaleuca. A Uso... lavanda, para mim, para picada de inseto, é mágico também. Nunca usei a lavanda, sabia? Vou usar. Para mim é Mas muito, meu muito marido bom. foi picado por uma aranha outro dia. Eu passei Nossa. e ficou grandão, assim. Depois, assim, passei no outro dia, tava bom. A lavanda também é bom. Tem outros óleos. Isso é legal dos óleos. Não existe um óleo só que resolva para uma situação. Então, para picada de inseto, você pode usar, se você não tem ali, faltou a lavanda, você pode usar a melaleuca e tem outros óleos que ajudam nessa questão, entendeu? E uma coisa que você ensina, que eu acho interessante, para quem é mais sensível, né, aos óleos, misturar com um pouco de óleo de coco, né? Na Para áreas verdade, não é nem maiores, né? só pela questão áreas maiores, porque os óleos são muito voláteis. Quando a gente coloca uma gotinha na mão e o óleo evapora muito rápido, não mela. Então, se a gente vai usar e quer um efeito ali tópico, se a gente não usa com óleo de coco, a gente vai ter um desperdício mesmo de óleo essencial, que ele vai evaporar uma parte antes do seu organismo absorver. Então, o óleo de coco, ele ajuda tanto para a questão de evitar reações adversas na pele, quanto para ajudar a aproveitar o seu óleo essencial melhor, né? E para facilitar espalhar mesmo, entendeu? Olha, tá tendo uma mensagem aqui muito interessante. A Carol me mandou que ela teve uma picada e a lavanda dela tinha acabado.
e ela foi e falou, eu tenho esse óleo. Eu falei, eu uso o Purify, que é muito bom. E ela está contando aqui que melhorou muito. E o Purify é um óleo que é um blend da Doterra, que é muito bom para mofo e é muito bom quando você tem um odor indesejado em algum lugar. Ele é bom para fazer essa asepsia mesmo do local. E ela usou para picada. Ele é ótimo mesmo. A Valéria estava querendo que explicasse aqui a questão do uso do óleo para sinusites. Ei, Valéria, que bom que você está aí com a gente. Para sinusite, eu adoro o Brief. Adoro. O Brief é uma sinergia da Doterra, que ele, inclusive, tem óleos nobres, tem inclusive o Ravensara, que é um óleo que não tem ele separado, e ele tem nessa sinergia da Doterra. Eu já ouvi de aromaterapeutas, assim, experientes, que nem a sinergia que eles fazem deu tanto resultado para os pacientes como o Brief, que é o óleo dessa criança que eu falei, que para fazendo ótimo, a retirada, o Brief é ótimo. E aí... Aqui... Pode falar. Conta. Não, o Brief aí você usa como? Não, aqui meu filho tinha uma alergia respiratória horrorosa, sabe? Acabou. Aí a gente faz um controle alimentar, né? Quando ele sai da dieta, ainda dá uma descompensadazinha. Mas olha, a gente tá nesse frio aqui em casa, nesse momento, são 8 graus. Né? Não, Belo Horizonte está gelado, né? E aqui mais ainda, minha filha. Mais ainda, aí é mais frio. E ele não tem nada. A gente tem usado o Breeze constantemente. E como você usa o Brief nele? Eu deixo no difusor dele. No difusor já é suficiente. Eu gosto muito do difusor. E quando está em crise, eu gosto muito de sugerir a diluição de uma gotinha no óleo de coco e passar na sola dos pés ou nas costinhas da criança. Então, é um jeito. E por que eu falo a sola dos pés? Primeiro, porque é muito interessante que as crianças, às vezes, elas estranham o odor, né? O cheiro, o aroma é forte a princípio. Então, quando a gente introduz na sola dos pés, a gente vai aos poucos introduzindo a questão dos aromas para a criança. Então, eu vejo com meu filho aqui de 13 anos, hoje ele toma copaíba debaixo da língua com tranquilidade. No início, ele tinha resistência. Entendeu? E para criança tem outra questão também de não pôr na boca, né, Polly? Criança responde muito bem com uso tópico ou com uso aromático no difusor. Exceto a camomila romana, que aí a gente tá passando, aí é uma coisa proposital, né? Usar o óleo, assim, muitas vezes, sem propósito, sem essa intenção, não é muito legal, que pode dar diarreia, né? Pode dar desconforto gástrico. Sim, sim. E um óleo, você tem experiência com o Zengest? Tenho. Na verdade, é a minha experiência pessoal com o Zengest, que eu normalmente eu acordo sem vontade nenhuma de comer, sabe? Eu até faço jejum intermitente por isso, porque eu acordo sem vontade de comer. Quando essa falta de vontade de comer, ela vem até o horário de almoço, aí eu uso um pouco de Zengest epigástrico, que aí otimiza meu apetite, sabe? Melhora realmente a questão da digestão, né? A minha impressão que melhora a digestão. E ele tem compostos ali digestivos mesmo, quando a gente vai estudar a fitoterapia, né? Ele tem compostos interessantes para digestão. Ele é muito bom para quem tem. Ele é muito bom para quem tem azia. É um outro caso interessante, porque a gente sabe de muitas pessoas, a gente sabe hoje o mal que faz a dependência, assim, de remédios como omeprazol, pantoprazol, dessas famílias, assim, né, de remédios para questão de azia e refluxo, com uso prolongado, né? Porque tem gente que toma uma vida inteira, né, da medicação, e é um remédio, né? E é um remédio que atrapalha a absorção de nutrientes, né? Porque diminui muito a acidez gástrica e a gente depende dessa acidez para absorver ferro, B12 e proteína, né? Então, e aí, não parar, gente. Eu tô falando que tem que ter atenção para usar. Que tem que ter atenção, exatamente. E tem um caso até muito interessante de uma tia de uma amiga que ela estava fazia direto, assim. E eu falo que hoje o omeprazol, pantoprazol, muitas vezes as pessoas usam sem nem ter uma orientação médica, né? Vai ali comprando e usa, né?
E aí ela foi e falou, aí a minha amiga comprou o óleo e falou assim, tia, usa esse óleo aqui porque isso vai ser bom para você, porque é bom para a azia, porque ela tinha tido uma experiência positiva. E a tia começou a olhar, usar, e, aí o vidrinho acabou. E ela viu, não estava precisando mais de tomar o medicamento, e estava usando ali os Zengest, e acabou o óleo. E acabou o óleo, ela pediu para a sobrinha não tinha, e acabou antes de chegar um vidrinho novo. E ela falou assim, gente, eu não tomei remédio, acabou o Zengest, eu não estou sentindo nada. Tô ótima. E o que acontece? Isso é uma coisa que é muito interessante dos óleos essenciais. Eles não são como a medicação, alopática, que quanto mais você usa, mais você precisa. Os óleos essenciais, algumas vezes, eles ajudam a equilibrar e a melhorar o funcionamento e não precisa. Olha, a natureza é equilíbrio, né? Não tem jeito da gente isolar uma coisa só e tentar equilibrar o organismo. A gente tem que tentar mimetizar a natureza, a gente tem que agir em sinergia, né? Então, esse e foi o um nosso caso corpo, legal. ele faz parte da natureza, né? A gente não pode tentar separar o nosso corpo disso, que é quando ele vai funcionar melhor e tentar retomar o seu próprio equilíbrio. Às vezes está tão desequilibrado que a gente realmente precisa de uma coisa muito isolada, mas não é sempre, né? Não é desse jeito que está sendo usado. Não é ali comprar um omeprazol. Muitas vezes você vai usar um Zengest, que é essa sinergia de equilíbrio da natureza, que é um óleo, gente, né? Um óleo extraído do vegetal, né? E vai conseguir resolver, né? E vai conseguir se sentir muito bem com isso. É claro que se tiver uma coisa assim, né, estranha, tem que ir no médico, tem que ir lá olhar para ver se não, né, descartar qualquer doença ali, algum problema, né? Tem que olhar. Mas muitas vezes, muitas coisas a gente consegue retomar o nosso equilíbrio, retomar o nosso bem-estar sem uso de medicação pesada. Aqui, a Paula Moreira, ela está perguntando mais sobre o uso da camomila romana, como que dilui na sola dos pés. Eu imagino que deva ser, né, Paulo, sobre criança, o dentinho, né, imagino. Fala mais pra gente, Paulo. A camomila romana, para a questão da dentição, você pode passar no local, como eu falei, porque ele é um analgésico, ele tem efeito analgésico, né? Mas ele também ajuda na questão da irritabilidade. Então, para questões emocionais, eu gosto muito, né? No caso que se não for da dentição, eu gosto muito de sugerir o óleo de coco com uma gotinha da camomila romana e usar na sola dos pés. Quando a gente fala de bebês, a gente tem as diluições que devem ser respeitadas. Eu gosto, por exemplo, de sugerir que o uso de óleos essenciais de maneira contínua em crianças a partir de 3 meses. Antes de 3 meses, eu costumo brincar que a mãe precisa mais do óleo essencial do que a criança. Porque a criança chora mesmo, a criança quer mamar, tem aquela... ainda está, né, se entendendo assim no mundo. Então, eu falo que a mãe, os óleos essenciais podem ajudar muito no equilíbrio da mãe. Com a criança, a partir de 3 meses, eu acho que óleos como a lavanda, a melaleuca e a própria camomila romana são óleos muito antigos, muito estudados, muito utilizados e muito seguros de usar com criança. Então, por exemplo, você colocar uma gotinha ou diluída no próprio leite da mãe que está amamentando nesse período, porque água e óleo não se misturam. Então, quando a gente dilui o óleo num pouquinho de leite ali, materno, e coloca na banheirinha do banho, você está ajudando a diluir aquele óleo na água como um todo. Então, vai ser relaxante usando a lavanda e a camomila romana e vai ajudar muito na questão da imunidade quando você usa a melaleuca. Então, e aí, cuidado na hora de pingar, porque às vezes sai mais de uma gotinha e 2 gotinhas pode ser uma dose alta para um bebê. Né? Então, por isso que é bom fazer a misturinha fora e aí põe na banheira. Isso, que aí é bem mais, a dose é uma dose bem mais correta. Não, mas é só uma gotinha, gente. Funciona, tudo que funciona tem efeito colateral. Uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta equivalem a 28 xícaras de chá da folha de hortelã-pimenta. Então, a gente está falando, eu falo, não subestime uma gotinha de óleo essencial. Eles são poderosos e muitas vezes o que diferencia o remédio e o veneno é a dose, né, doutora Gisele?
Então, a gente tem que agir com respeito aos óleos. Agora, a outra coisa é escolher óleo essencial de boa procedência. Então, por exemplo, tem que ser assim, isso. os do terra eu sei que eles são assim, prensados a frio, livres de Uhum. toxina, Exatamente. orgânicos, né? Uhum. Porque todas essas toxinas, elas vão ser inaladas também, né? Elas Exatamente. também vão penetrar e vão ter essa ação do sistema nervoso central, que é essa ação que eu mencionei anteriormente. É, Exatamente. Uhum. fala pra Pode gente. pingar. Aqui, ó, pode pingar numa colher e depois diluir? Pode. Você coloca o óleo de coco ali, até um pouquinho do óleo de coco, põe uma gotinha e mistura. Pode sim, tá? Pode sim. Doutora Gisele, eu mandei, né? A questão dos óleos essenciais, uma coisa que eu gosto muito de falar, eles não têm vitaminas, não têm sais minerais, eles não têm nutrientes, né? Os óleos essenciais, mas eles ajudam e atuam no funcionamento. Os óleos cítricos, por exemplo, a ingestão do limão vai ajudar a absorver melhor os nutrientes do alimento que a gente consome, né? Isso vai ajudar, mas eles não têm. E aí, a do Terra lançou agora um lote em caráter para quem estava na reunião de líderes na convenção da do Terra, umas cápsulas que são suplementos, e aí eu queria saber, eu mandei para a doutora Gisele avaliar, pedindo a opinião mesmo em relação a esses suplementos, e eu queria falar qual que é a sua orientação em relação à suplementação, o que que achou, e de um Ó, modo geral. o multivitamínico, eu achei um multivitamínico de dosagem geral bem boa. Ele tem, o que a gente sempre olha é a dosagem, por exemplo, de vitamina D. A vitamina D é o limite superior do permitido, tá? Uhum. Então, ele acaba sendo um multivitamínico, se for usar um multivitamínico, né? Um multivitamínico de boa qualidade, tá? Uhum. Agora, o ômega, eu apaixonei com o ômega. Eu achei o É ômega, ele mesmo? tem Que bom. inclusive óleo de borragem, que é um óleo que para mulherada ele faz, né, que ele tem o ômega, que é o EPA e DHA. O EPA ele atua na questão da inflamação, diminuindo a inflamação. Ele tem uma dose de 300 miligramas de EPA, uma boa dose de EPA, de 300 de DHA, que atua na cognição, na prevenção de Alzheimer, de demência, né? E ele tem um óleo de borragem, que a gente tá num mundo cheio de pesticida, num mundo que atrapalha o nosso funcionamento hormonal. O borragem, ele otimiza esse funcionamento hormonal, né? Ah, interessante. Ele melhora isso. Então, ele é um óleo de muito boa qualidade. Bom. Vai ser o Isso já próximo estou mês. ansiosa, eu adquiri, os meus ainda não chegou e em breve vai estar disponível, né, no mercado. Ó, Mas a as pessoas que Jaqueline, já conhecem ficaram muito felizes com esse lançamento. A Jaqueline, ele vai ser a minha próxima compra do mês que vem, esse ômega. ah, É, a Jaqueline está perguntando dos óleos nas cólicas do bebê. Como usar. Essa época de cólica eu não peguei, Jaqueline. A Polly vai poder conseguir falar mais pra gente. tá. As cólicas do bebê, de novo falando, eu acho que tem que ver se é uma questão de cólica mesmo, né, do bebê. Se for muito necessário, se o médico falar, olha, eu acho que ele está com cólica mesmo antes dos 3 meses, porque tem médico que fala que antes dos 3 meses não tem ainda uma questão de cólica. Outros já falam, não, é uma questão da cólica. A gente faz, e se for necessário, a gente faz sim uma diluição, só que aí a gente usa uma gotinha para 30 ml de óleo de coco. E aí pode colocar uma gotinha da camomila ou da lavanda para 30 ml. Para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa tem 10 ml. Então seriam uma gotinha para 3 colheres de sopa. Entendeu? Mas aí compra uma seringuinha, né? Não é melhor comprar uma seringuinha? Exatamente. Né? Porque E aí faz usa mais certinho. mais certinho. E faz a diluição e massageia a barriguinha. Faz massagem na barriguinha. Voltando na hora que A você falou. bolsinha e tira o leite da mãe, né? É importante que a mãe ela deve fazer uma dieta restrita em leite de vaca para melhorar a cólica do bebê, tá? A alimentação da E mãe é muito importante, né, para é, a questão da cólica do bebê. E a outra coisa, estão perguntando assim, se só pode ser diluído em óleo de coco.
Não, tem que ser diluído em óleo vegetal. Óleo mineral de jeito nenhum, tá? Óleo mineral não deve ser usado com óleos essenciais, porque o óleo mineral ele é derivado de petrolato e ele tampa os poros. E com o fato de tampar os poros, impede a absorção do óleo essencial. Então, você está usando ali, mas não vai ter um efeito benéfico. Mas podem ser usados. O que eu sugiro é o seguinte: o óleo de coco, ele existem vários no mercado. A doTERRA escolheu trabalhar com óleo de coco que é fracionado, que é levinho, que ele não endurece a variação de temperatura, só que existem outros óleos de coco no mercado com essas mesmas características que já é possível comprar. Então, eu não gosto de sugerir que use o óleo de coco integral, porque ele é mais pesado, ele vai demorar mais a A absorção ser dele vai atrapalhar. Exatamente, ele não é para essa função específica. Mas tem outros óleos, a gente tem, por exemplo, só que o que é? A doTERRA simplifica a vida. Quando você já começa a entrar no universo de estudar os óleos vegetais, nos óleos vegetais tem nutrientes, tem vitaminas, tem outros benefícios. Aí o que a gente faz? A gente tem que saber se aquele óleo não vai ter uma interação indesejada. Então, o óleo de coco é neutro, você pode usar com tudo. Se você estiver usando com óleo de coco, um óleo essencial de boa qualidade, né, puro, você usando um óleo vegetal mais neutro, você vai ter os benefícios dele, tá? Eu tenho uma experiência para contar, doutora Gisele, quando você falou da questão do equilíbrio hormonal, que é uma experiência muito positiva com o uso do gerânio. O uso do gerânio me ajudou muito para a questão de TPM e para a questão, inclusive, de espinhas, assim, que às vezes parecia, de vez em quando aparece uma acne gigante. Eu falo, não tenho muitas, mas tenho uma, assim, no período pré-menstrual, aquela gigante. E eu comecei a usar o óleo de gerânio diluído no meu creme. É impressionante o benefício que me trouxe. Tem 2 meses que eu não tenho essa acne gigante e eu melhorei a TPM. Coloco no creme. Eu pego o creme, coloco. Aí no caso, um gosto pessoal. Eu gosto à noite ou depois do banho, eu prefiro usar creme. Então, eu uso um creme neutro. A doTERRA tem mas pode ser um creme neutro. E eu coloco ali 2 ou 3 gotinhas do gerânio e passo nas minhas pernas, passo no corpo, assim, junto com o creme corporal neutro. Para mim, foi um negócio, assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Entendeu? Polly, e a Andressa aqui está perguntando um óleo para criança dormir tranquila. Bom, eu uso aqui a camomila romana e a lavanda. Você tem alguma outra sugestão? Tem vários outros. Tem o Serenity, tá? Que é um óleo sensacional, que também é uma misturinha de que tem lang-lang, camomila romana, lavanda, vetiver. Tem vários óleos que ajudam na questão do sono. Ele já é sinérgico. Ele é sinérgico. A gente tem de óleos puros para criança, o próprio White Orange, que é a laranja. Muitas mães relatam que sentem muito benefício na questão da qualidade do sono. E o próprio vetiver puro também é muito bom. Ele com a lavanda também é muito bom. E tem do Kit Kids. Você já tem para os seus filhos o Kit Kids, doutora Gisele? Não, eu estou comprando as coisinhas separadas, porque eu resolvi me aprofundar nos óleos, então eu compro e misturo, sabe? Porque aí tem o kit que vem um óleo que chama Calmer, que ele já é próprio diluído com óleo de coco em bastão, que usa assim na sola dos pés ou nas costinhas, e que ele é um blend também, que também é muito bom para a questão do sono. Tem gente falando ali, amo o White Orange. E aqui, para bruxismo, 2 pessoas perguntaram. Bruxismo, pode usar a lavanda aqui no masseter, que é maravilhoso, tá? É muito, muito bom. E existe uma outra sinergia da doTERRA, que chama Aroma Touch, que também é indicada para a questão do bruxismo. Então, antes de dormir, passar assim na região. Inclusive, eu tive um retorno de dentista, de um dentista que tem bruxismo, que sentiu muito alívio usando a lavanda, assim, antes de dormir. Então, essa é a minha indicação. A lavanda, para mim, a lavanda aqui acaba, assim. Aqui em casa também.
A Camila está perguntando se ela pode usar o Zengest na bebezinha dela de 10 meses. E de que forma? Eu não vejo contraindicação. Eu diluiria no óleo de coco e passaria epigástrico. Mas tem outras formas de uso. A Polly pode falar mais pra gente. Não, mas essa é a melhor forma. É a melhor forma. Passar dessa forma mesmo. Sabe? E tem um outro produto que você já me contou que você gosta muito, que é a pasta de dente. A pasta de dente. Você falou que gosta muito, eu tô falando da pasta de dente. Gente, a gente tem um problema com flúor, a nossa água é fluorada, né? Por isso que a gente tem que falar de filtros, filtro na água da rua, ou como a Polly usa no chuveiro, ou né, filtro de cozinha também, ou todos juntos. E a gente tem a questão de engolir o flúor da pasta dental, né? Por mais que você use um pouquinho, você sempre vai engolir um pouco. E esse flúor, ele compete com o iodo no funcionamento da tireoide. A tireoide é um órgão que controla todo o nosso metabolismo, né? A gente tem outras questões aí da intoxicação com flúor. E a pasta dental do Terra, ela não tem, ela é uma das poucas que a gente consegue encontrar no mercado, que ela é eficiente, ou seja, ela faz uma boa limpeza, né? E não tem flúor. Eu vou repetir aqui, gente. Eu sou consumidora, tá? Eu não recebo nada do Terra, tá? Mas é porque é boa mesmo. Essa pasta aqui, ó. A On Guard. É muito boa, é muito boa. E pode para criança, né? Que não é fluorada. Então, pode usar aqui a família toda usa. A gente evita esses produtos tóxicos. Eu fico brincando que a gente pode até ter alguma coisa, mas a gente fez de tudo para evitar. A gente tem algo bem saudável. A gente tem que... na verdade, a gente, mesmo quando a gente faz opções e escolhas saudáveis, tem aquela toxicidade que é impossível de ser evitada. Então, eu falo que a gente puder escolher, né, e fazer para evitar a toxicidade é bom. Por exemplo, se me contasse um tempo atrás que eu faria meu próprio desodorante, eu não ia acreditar. Hoje eu faço meu próprio desodorante. Uso com lavanda, melaleuca. Podia lançar um desodorante pra gente, hein? Podia. Só que eu vou falar, eles têm nos Estados Unidos. Super difícil. Eles têm nos Estados Unidos. Só que eu cheguei a comprar quando eu fui lá em outubro. Mas eu ainda gosto mais do meu feito. Acredita que eu gostei ainda mais do feito? Sabe? Porque desodorante sem parabeno, sem alumínio, que funciona. Tá. Né? Eu vou te ensinar a fazer. É fácil. Então tá. Então pronto, ensina. Vamos lá. Tá, como é que faz? Eu te ensino a fazer. Ele é leite de magnésio, assim, na metade do vidro. Coloco água filtrada na outra metade. E num vidro de 100 ml eu coloco umas 22 gotas, 25 gotas de lavanda e 20 de melaleuca. Num vidro de 100 ml. Pronto. Antimicrobiano, pronto. Ótimo. E pode usar no rosto também. Depois posta pra gente. Vou postar a receitinha do desodorante, pode deixar. Que é uma delícia. Eu gostei mais do que... E eu falei assim, eu achei que funciona mais do que o desodorante da Duterra, que é em barra. Para mim, funcionou mais. Porque eu não posso falar que eu, assim, não preciso usar desodorante. Eu tenho umas amigas que falam, não preciso. Eu preciso, entendeu? Eu também. Eu não me sinto bem sem, não. Eu não me sinto bem. A Renata falando que percebeu um discreto clareamento dos dentes com a pasta. Eu também, Renata. Inclusive, eu achei que ele tá manchando bem menos, assim. De vez em quando eu gosto de tomar um vinho com meu marido e vinho, né? Vinho mancha os dentes. Vinho mancha mesmo. E eu percebi que tem manchado bem menos, assim. Até eu fui no dentista, ele tava bem menos manchado. Eu associo a pasta dental com uma escova ultrassônica, né? E isso assim faz uma limpeza bem eficiente. Eu evito o uso dessas pastas dentais que são abrasivas e fluoradas, né? Acho que é uma dica bem legal. Perguntaram sobre o tipo de difusor, como é que escolhe o difusor? Perguntaram ali em cima, eu não estou achando a pergunta, mas foi essa pergunta, Polly. O difusor,
é muito importante, como a doutora Gisele falou, que seja ultrassônico, tá? A Doterra tem um modelo no Brasil, que é esse aqui, mas você encontra no mercado, às vezes, outros difusores. Só dou uma dica: não compre difusor que tenha filtro, porque tem uns difusores que você encontra que ele é péssimo e as pessoas não gruda o óleo ali dentro. Gruda tudo. Gruda. Lá no consultório tinha um, eu até troquei por um outro pequenininho, que é ultrassônico, que ele é ótimo. E aí coloca na água mesmo, eu coloco na água, as gotinhas na água. E põe as gotinhas. Para sempre, assim. É ótimo. Então tem que procurar um difusor que seja ultrassônico. O da Doterra tem um custo-benefício excelente, porque um difusor bom, sem filtro, ele não é um difusor muito baratinho. Esses muito baratinhos que a gente vê, desconfie que tem filtro. Então, eu gosto muito e é uma relação custo-benefício ótima. Só que é importante que você procure um ultrassônico sem filtro, tá? Então, isso é importante. Doutora Gisele, a gente tem que ir finalizando, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. Vai cortar a gente, né? Vai. Gente, eu queria agradecer, Polly. Eu acho que a gente tem que repetir. Essa conversa foi muito boa, muito gostosa. Que bom, eu adorei É o tipo de saúde que eu mais gosto, que é a saúde em equilíbrio, né? E queria agradecer a todos pela presença e a você pela oportunidade. Eu que agradeço. Para mim, fiquei muito feliz de fazer essa live. E para finalizar, eu queria perguntar, eu faço essa pergunta às vezes, toda live que eu faço. Se fosse viajar, né, se fosse para uma ilha deserta e pudesse levar só um óleo, que óleo que você escolheria? Ai, lavanda. Então, só para saber, porque eu, a melaleuca. Gente, que eu acho a lavanda cheirosa, acho que ela acalma, ela tranquiliza, ela relaxa, sabe? Lavanda para mim é cheiro de spa, sabe? É cheiro de férias. Amo. Que bom, viu? Eu fico, então, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, mas muito, muito obrigada. E a gente pode repetir a qualquer momento, em qualquer hora. E eu fico muito feliz mesmo de fazer essa live com você. Tá bom? Várias pessoas já tiveram, eu vi aqui, a Tati mandou: Polly G, querida, nem sabia que a Tati conhecia uma outra cliente querida também. Então a gente vai vendo e descobrindo que tem pessoas, né, que a gente tem conhecidos em comum.